boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Foco na Palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Nós estamos aí caminhando na Epístola de Judas. Você assistindo esses 25 episódios, porque estamos falando um versículo por dia, você terá já neste ano lido um livro da Bíblia, que você possa verdadeiramente atentar àquilo que Deus está nos falando. Versículo 7 de Judas diz o seguinte: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O bom de lermos e estudarmos um livro expositivamente é que não dá para fugir e ficar escolhendo versículos que afofam e afagam o nosso ego. Nós falamos, o início desse livro, Judas diz que ele estava escrevendo com diligência todo esforço sobre a nossa comum salvação. Daqui a pouco o Espírito Santo o obriga a mudar de assunto. Ele muda de assunto e passa a falar para nós, igreja, batalharmos pela fé que foi entregue uma vez por todas aos santos. Aquilo que foi pregado na época de Cristo, no primeiro século, deve ser pregado hoje. E nós vemos pessoas torcendo o evangelho. Quando nós vemos um evangelho que busca afafar o ego, exaltar o ego das pessoas, esse não é o evangelho de Cristo. Mas há algo aqui que ele fala de maneira muito forte. É que pessoas têm se infiltrado na igreja e têm, com dissimulação, eles têm pregado aquilo que não é a verdade do Evangelho de Cristo. E aí, meus irmãos, olhando essa realidade, nós precisamos não nos conformar, mas me entristece o coração que tem pessoas que têm aplaudido, pessoas que não conseguem falar do pecado, da justiça e do juízo. Como as pessoas podem se arrependerem se é proibido falar sobre o pecado? Se é proibido colocar o dedo na ferida. Agora, esses poucos versículos falam que essas pessoas que têm deturpado o Evangelho de Cristo sofrerão condenação. E aí, isso é um alerta para nós. O nosso Deus é tão santo que ele não tolera a falsidade, a impiedade. E Judas traz exemplos para nós. Ele fala do povo que Deus livrou do Egito, mas que pereceu, porque antes de entrar, eles não temeram a Deus. Eles infamaram a terra que Deus havia separado. Ele fala também que Deus prendeu anjos guardados sobre as trevas em algemas eternas, preparado para o dia do juízo. E nesse versículo 7, ele dá uma amostra do que é o dia do juízo. Fala como Sodoma e Gomorra. Se lembra da destruição, como foram destruídos? Como a esposa de Ló virou estátua de sal. Isso aconteceu também com as regiões, as cidades que eram vizinhas ali, porque elas acabaram influenciadas pela impiedade de Sodoma e Gomorra. Se nós não olharmos para esse texto, percebermos o zelo do Deus Santo que faz com que Judas
mude de assunto para nos alertar a andar atentos se o que tem sido pregado é Evangelho de Cristo. E agora ele traz para nós esses exemplos de punição. Povo no deserto morrendo, anjos sendo guardados para o dia eterno, e mostra que nós já vimos aqui nessa terra Sodoma e Gomorra. E aí, meu irmão, minha irmã, ele fala o seguinte, que essas cidades, eles, ao invés de seguir essas cidades que estavam no entorno de Sodoma e Gomorra, ao invés de seguir e temer a Deus, eles seguiram a carne, a outra carne, alguém que era carne como eles. Nós precisamos ficar atentos. E ele fala, eles se entregaram à prostituição, como em Sodoma, seguindo a outra carne, e são postas para exemplos do fogo eterno, sofrendo punição. Não podemos ficar desatentos. Preste muita atenção. Deus é Deus. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Se você quer passar bem esse dia, preparado para o encontro com o Senhor, você precisa viver em santidade e estar atento para não ser arrastado pelos erros dos insubordinados. Vamos orar. Deus amado, desperta-nos, ó Pai, para saber da seriedade de vivermos uma vida santa. E mais que isso, ó Pai, de estarmos atentos, porque o inimigo tem procurado nos fazer desviar da fé. Se alguém ouvindo e assistindo essa mensagem, ó Deus, que está frio, está despreocupado, seguindo algo que não está revelado na Tua palavra, que haja, ó Pai, o mover do Teu Santo Espírito, convencendo, ó Pai, a mudar a sua caminhada. Abençoa, ó Pai, cada lar que está representado através da audiência desse vídeo. Nós agradecemos pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito que nos ilumina. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém.